Bom dia, pessoal. Vou ter que gravar esse vídeo na webcam, que meu computador continua quebrado. É bom que eu faço mais vídeos durante a semana, porque eu não tenho que editar. Outra coisa, por favor, se inscreva. Várias pessoas assistem esses vídeos e não se inscrevem. É a única coisa que eu tenho, eu não ganho dinheiro para fazer isso aqui não, tá? Então, hoje eu queria falar uma coisa importante, que é a distinção entre o prazer e a felicidade. Você deve conhecer várias pessoas, talvez você mesmo, que dizem ser extremamente felizes, mas estão aí atolados no Rivotril, no antidepressivo, sabe, não conseguem ficar 15 minutos sozinho dentro de um quarto com os próprios pensamentos e já entram em desespero e querem sair, ver pessoas, não vê o cabelo branco ou começa a ter uma queda de cabelo, já entra em desespero, está sempre buscando a aprovação do outro, bota 1 milhão de fotos no Instagram, todas as fotos de perfil estão com filtro, tá sempre bebendo, sempre buscando algo para preencher o tempo que é prazeroso, etc. E tem a cara de pau de olhar para você e dizer, nossa, eu sou muito feliz. Não, essas pessoas não são felizes, o Rivotril mostra isso. E a grande razão, ou uma das razões pelas quais isso acontece, é porque as pessoas hoje em dia, por causa da influência da mídia, a influência da sociedade de uma forma geral, elas tendem a buscar o prazer e confundir esse prazer como felicidade. Agora, entendo que esses dois conceitos eles são totalmente distintos. A felicidade é algo que se busca em si mesmo, né? Você quer ser feliz, ponto. O prazer ele é algo acessório, ele é um efeito de algo que se faz. Né? Você gosta de comer, você quer comer, você busca a comida e ao comer você tem um prazer associado àquilo. Percebam então que o prazer em si mesmo ele não é ruim, se a atividade que você está fazendo é lícita, ele inclusive auxilia a pessoa a buscar algo que muitas vezes é bom, não é? Comer é algo bom, algo essencial, e o prazer que você tem a comer uma boa comida te ajuda a querer comer. Se você tivesse uma ânsia de vômito toda vez que você fosse comer, seria difícil se nutrir, não é? O problema é quando se coloca-se o prazer como fim e se busca o prazer por ele mesmo. Então você está invertendo a ordem e se confundindo inteiro e você vai se sentir extremamente infeliz. Por quê? Porque o prazer ele é algo baixo, ele é algo que nós compartilhamos com todos os outros animais, tá? Ele é algo relacionado às paixões, a essa faculdade baixa. Por que eu digo isso? Porque o ser humano é um animal racional, não é? Aristóteles abre a metafísica dizendo todo homem quer saber, não é? Porque a nossa essência é ser um animal racional, não é? E por que é assim? Bom, porque é assim porque Deus nos criou como seres intelectuais. Quando Deus diz, vou criar, este é a minha imagem e semelhança, ele está se referindo ao intelecto. O intelecto é a parte imaterial do homem, portanto, a parte mais nobre, mais próxima a Deus. Então, o indivíduo que vive pelo prazer, ele está vivendo como um animal irracional, não é? Você vê isso o tempo inteiro no mundo atual. Você vê homens aí que vivem como mulherzinhas, querendo buscar só o prazer, quer só deitar na cama, achar que a felicidade é isso daí. Você vê mulheres, né, que vão em protestos feministas, pró-aborto, gritando, desesperadas, não pensam, querem agir, é consentimento, porque eu estou ofendida, vou fazer X, etc. Sempre movendo com as paixões, não é? Então isso não te faz diferente de um bicho. Até pior do que o bicho, porque o bicho não tem culpa de agir como ele age. Porque ele é um bicho, ele é irracional. Você, quando age como um bicho, você está relegando, jogando para o lado o seu maior atributo, que é a razão. Não é? Então, se você quer uma analogia, por exemplo, então, todo ser tem uma essência, daquela essência flui certas atividades, coisas que são boas, é aquilo que é em conformidade, né, que parte da essência do ser. Então, por exemplo, o cachorro é um animal essencialmente de matilha, é um animal que gosta de companhia. Para quem tem cachorro sabe, se você pegar o cachorro, colocar ele num ambiente isolado, ali no quintal, sempre amarrado, longe de todo mundo, ele deprime, ele fica triste, alguns até morrem de tristeza. Porque é da natureza do cão ser um animal de matilha. O gato já não é. O gato é um animal naturalmente isolado. Você deixar ele lá na casa, ele fica de boa. Pelo menos eles aguentam muito mais a solidão do que cachorro. Então, a natureza do homem é um animal racional, é a nossa natureza. Então,
o homem ele se completa quando ele utiliza o intelecto. Uma boa forma de ver isso é imaginar um cavaleiro. Não é? O cavalo é grande, ele é forte e ele às vezes quer te arrastar para um lugar que você não quer ir enquanto cavaleiro. Mas o cavaleiro, o bom cavaleiro, ele utiliza as rédeas para mover o cavalo para onde ele quer. Então, essa é uma excelente analogia com o intelecto, a vontade e as paixões. O seu intelecto, a sua razão tem que ser o cavaleiro que utiliza das rédeas a vontade para controlar as paixões para onde a razão quer ir. Se você permite que o cavalo te controle, que é o que acontece hoje em dia, você está vivendo pelas suas paixões. Você é um cavaleiro carregando o cavalo nas costas. Então todas essas pessoas que estão aí buscando prazer loucamente, elas estão carregando um cavalo gigantesco nas costas, sendo totalmente escravizadas e indo para onde as paixões querem que ela vá. Então, é impossível ser feliz assim. Não é? A felicidade ela tem que vir pela razão, mas mais importante, ela tem que vir de Deus. Por quê? Porque o fim último do homem, um ser racional, é a contemplação de Deus. Como eu disse, o intelecto nos foi dado para Deus, é o que nos torna, de certa forma, divinos, por assim dizer. Não que sejamos, mas é uma parte de nós imaterial, criada por Deus, mais próxima a Deus, que nos aproxima dele. Então é impossível um indivíduo ser feliz se ele não viver para Deus. A atividade intelectual mais nobre é contemplar e amar a Deus, pensar em Deus. Entendeu? É por isso que um ateu jamais será feliz, por definição. Ele sempre, e pode ver, todos os ateus são extremamente infelizes, reclamam, estão sempre querendo brigar, desprezar os outros, etc. Mesmo quando na superfície eles parecem ser felizes, eles não são, por definição. Então, entenda então que a felicidade plena, ela não é alcançada na Terra. A felicidade plena só existirá se você for ao céu e tiver a visão beatífica, porque aí você vai conhecer Deus em sua própria natureza e ali você vai ter a felicidade plena. Mas a felicidade imperfeita aqui na Terra, ela só é alcançada com, obviamente, a graça de Deus, mas com o uso do intelecto, as atividades intelectuais. Não que as outras atividades não sejam ruins, elas são boas, mas elas têm que ser feitas com a razão controlando, entendeu? Mas, Rômulo, eu sou cristão e eu sou extremamente infeliz, eu tomo Rivotril, estou deprimido, etc e tal. Por que isso? Bom, meu querido, porque não basta apenas você saber que Deus existe e pronto, resolveu o problema. Não. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. O seu ser tem que ser voltado para Deus. Você tem que ser um homem de constante oração, ou mulher de constante oração. E importante, você tem que aceitar o sofrimento. Porque a vida ela não é um mar de rosas. Isso aqui é um vale de lágrimas, meu caro. E Deus permite esse sofrimento. Por quê? Porque é através do sofrimento que nós crescemos. Não é? Nada que é bom na vida vem fácil. Né? Você quer um emprego muito bom, você quer se tornar um CEO de uma empresa, você tem que trabalhar pra caramba. Por que a felicidade seria diferente? Por que a vida espiritual seria diferente? Pelo contrário, é muito mais difícil que qualquer atividade física. Orar, amar a Deus não é fácil. É algo que exige muita graça, mas uma conformidade da nossa vontade com a vontade de Deus, como diz Santo Afonso Ligório. Então, o indivíduo, para ele ser feliz aqui, ele tem que se entregar completamente a Deus. E entregar completamente a Deus é aceitar o sofrimento e até amar esse sofrimento. Porque ele vem de Deus e você sabe que através desse sofrimento você vai se aproximar mais de Deus, se vencido. Muitos santos, inclusive, rezavam para sofrer, que Deus enviasse sofrimento, para que eles pudessem, com esse sofrimento, compensar o pecado do próximo. Não é? Quantas vezes você não teve algo que foi sofrível, você vence e você se sente bem. Inclusive, você pode ter um prazer bom, natural, de vencer esses obstáculos. Então, a felicidade ela não pode ser encontrada sem esse puro entregue total à vontade de Deus. Portanto, os apóstolos demonstraram essa completa conformidade, como, por exemplo, Deus os chamou e eles abandonaram as suas redes
e seguiram a Deus. Esse tipo de atitude agrada a Deus mais do que qualquer sacrifício que você faça. Então, entenda, a vida não é um mar de rosas, o sofrimento ele é bom, porque ele nos torna mais virtuosos, e você deve ser sempre buscar a virtude. Uma pessoa feliz é uma pessoa virtuosa, é uma pessoa que busca as virtudes cardeais, a justiça, outras, a prudência, etc. E essa pessoa está sempre contemplando a Deus, amando a Deus. E se você acha isso difícil, lembre-se que o Deus verdadeiro, ele sabe o que você está sentindo. E não só ele sabe, como ele se fez passar por isso. Ele se fez homem e sofreu mais do que você jamais sofrerá. Então, quando você estiver reclamando que tem que lavar as louças, está achando ruim, ai, minha vida é muito difícil, lembre-se que o Deus que você diz acreditar morreu na cruz, foi crucificado, teve a pior morte possível. Um ser perfeito que não precisava passar por isso. Então nos faz sentir pequeninos e estúpidos quando a gente reclama tanto, quando se tem um Deus que sofreu tanto. Enquanto que os deuses pagãos, os deuses que na verdade são demônios, os deuses errados, sempre foram seres que não sofriam nada, eram super-homens e não entendiam o sofrimento humano, jamais poderiam. Então, entendam isso. É por isso que a sociedade atual é tão infeliz, é uma sociedade que vive pelos prazeres, é uma sociedade animalesca, você vê isso aqui na expressão facial das pessoas, as pessoas têm, você vê luxúria, você vai numa boate, se você não vá, mas se alguém já foi, as pessoas parecem animais, aquela expressão de pura luxúria, de puro tesão, uma coisa feia de se ver, ou de pura agressividade, pessoas que agem com a raiva. Você vai num protesto feminista, você vê mulheres com rostos animais, gritando, vivendo pela paixão, toda a argumentação é emotiva. Como que a pessoa vai ser feliz dessa forma? Ela não vai. Por mais que ela te diga. Ela fala isso, mas chega em casa e sente um buraco, que ela tenta preencher com álcool, com sexo, etc. E isso gera, como qualquer vício, uma necessidade de cada vez mais buscar esse prazer e cada vez mais afundar. Não é? Ou você busca esse prazer em maior intensidade, por exemplo, se você atribui a sua felicidade à bebida, você vai cada vez beber mais e mais e mais, cada vez ficar mais e mais e mais e mais vazio e ficar alcoólatra. Ou você vai começar a distribuir isso e a uma hora ficar trocando e buscando nessas coisas mundanas a felicidade que só pode ser encontrada em Deus através do intelecto, da oração e da graça. E o último recado para os meus amigos protestantes, que eu tenho vários, amar a Deus e entrar em conformidade com a vontade dele é fazer tudo aquilo que ele quis que fosse feito. E eu sinto te dizer, não todas essas coisas que Deus quer que você faça está escrito na Bíblia explicitamente, meu querido. São João nos diz explicitamente que se fosse escrever tudo que Deus falou com ele naqueles dias após a ressurreição, não caberia nos livros. Então Deus deixou vários ensinamentos que foram passados pela palavra entre os apóstolos e hoje eles são sacramentados, dogmatizados e na tradição católica. Então, por exemplo, Deus assim desejou que nós amemos a sua mãe e a veneremos. Então, para você se entregar perfeitamente a Deus, não basta simplesmente ler a Bíblia no seu quarto, achar que você é iluminado pelo Espírito Santo e que você entende a Deus. Não. O ser humano também é um animal social e Deus sabia muito bem disso. E ele deixou aí uma igreja verdadeira com vários santos, deixou uma mãe para nós, deixou um pai adotivo para nós e todas essas pessoas estão aí e nós podemos pedir auxílio delas. Então, fica aí o recado para meus amigos protestantes, para meus amigos católicos também. Não basta ser católico, meu querido, você tem que se entregar a Deus. Isso significa uma vida de oração, uma vida de estudos. É lícito tomar uma cerveja com os amigos, mas pela amizade, por boas razões e com o intelecto sempre controlando essas paixões, tá bom? Então fiquem com Deus, espero que tenham gostado. Fiquem à vontade de sugerir temas para vídeos e se não concordar com alguma coisa que eu falei, fale nos comentários e a gente discute. Tchau, tchau.